Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. E eu já tenho a minha terra prometida nas minhas mãos. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Maravilhoso. Alguns estão dizendo, ufa, achei que eu nunca mais ia sentar. Eu sei que você pensa assim. Mas eu quero te esticar um pouco. Muito bom, muito bom. Deixa eu vir aqui. De Baca a Beraca. Baca é um estilo de vida árido. Baca na Bíblia significa árido, significa lágrimas. Você pode ter um estilo de vida baseado em Baca, mas você pode ter um estilo de vida totalmente fundamentado em Beraca. Beraca representa, significa Vale das Bênçãos. É o lugar onde o Senhor exterminou com o inimigo violento, perigoso, e que Josafá não tinha forças, armamento, exército, condições nenhuma de vencer. Mas esse foi um presente permitido por Deus. Porque, às vezes, até o pregador pode dizer, Deus mandou esse problema, permitiu. Eu creio que é às vezes, até na hora de pregar, uma forma de falar que sai equivocada. Porque, na verdade, Deus permite coisas. Ele permite situações na nossa vida. Eu não vou usar, Deus mandou isso aqui, Ele foi lá, Ele colocou isso aqui. Ele permitiu situações. Tem situações que Ele permite na nossa vida para ver o que vai sair de nós. E esses 3 reis irem contra Josafá foi uma permissão de Deus. Porque se você estuda a história, o próprio texto vai mostrar, ele na oração dele, dizendo que o Senhor não tinha permitido lidar com esses povos lá quando Israel estava na peregrinação pelo deserto. E agora, essa foi a retribuição. Eles se uniram, Moabitas, Amonitas e os do Monte Seir, os Meunitas. Eles se uniram para exterminar. Eles não queriam lutar com Israel. Apenas, eu vou conquistar a terra. Eles queriam exterminar com Israel e tomar aquela terra. Isso foi uma sacudida daquelas. Porque, queridos, o gigante Golias, ele não foi levantado para... Na verdade, ele não foi levantado para destruir com Israel ou com Davi, por exemplo. Ele foi levantado exatamente para revelar Davi. Porque diante do Golias saiu o que ele acreditava. Saiu o que estava lá dentro, porque não vai sair outra coisa de nós. Então você precisa dar uma parada e ver se o que tem saído de você é incredulidade, reclamação negativa, você precisa mudar isso. Porque o que está aí dentro, porque não vai sair. Quando você espreme, só vai sair o que está lá. Se você espreme uma laranja, vai sair suco de laranja. Se espremer limão, vai sair suco de limão. Não tem possibilidade de sair outra coisa. E se quando você é testado, só sai, vou desistir, não vou aguentar, vou parar.
É porque o que está dentro de você. Então, você precisa prestar atenção nisso e tomar a decisão que você vai mudar isso. Que não vai mais sair. Você vai se encher de fé, vai se encher da coisa certa, que é de Deus. E você não vai mais permitir que saia outra coisa de você, senão uma confiança inabalável. Então, esses 3 inimigos que se levantaram contra Josafá, eles foram permitidos por Deus para saber o que ia sair de Josafá. Gente, isso está claro. Que isso aqui não veio para Josafá para destruir, mas para mover o país a um avivamento. Aconteceu um avivamento. E Deus estava à procura exatamente, o que Deus estava querendo, o que Deus estava procurando, o que Deus estava trabalhando para fazer. Ele estava procurando corações abertos, ele estava despertando o povo para se render a ele. Ele queria uma nação rendida. Ele queria uma nação rendida. Então, se você está chateado com o problema que você está vivendo, eu quero te dizer que ele é uma bênção na sua vida, senão você não estava aqui. Como que eu falo para alguém que, oh meu Deus, com pesar, sobre o acidente que me colocou aqui? Sem aquele hospital, aquele acidente naquele hospital, eu não estaria aqui. Ali eu tinha uma saída, me voltar para Deus ou aceitar tudo que eu estava ouvindo. Quer dizer, uma saída, né? São 2 caminhos, né? Mas a saída inteligente foi a que eu tomei. Me render a Deus. E o que ele fez? Como que eu terminei? Como é que eu saí do meu vale de Baca? Porque eu estive no vale de Baca algumas vezes, mas ele não é meu estilo de vida. Passar por Baca é uma coisa, viver em Baca é outra coisa. Que é o que tem acontecido com muita gente. Meu estilo de vida não é Baca. Meu estilo de vida é Beraca. Para a glória de Deus. Olha o silêncio da morte. Teve um amém lá no fundo, assim. Entendeu? Eu sei que eu estou fazendo você pensar. Mas, quando você fala algo assim, é hora de você confirmar e dizer, não, o meu. Se o seu já é, você vai dizer, é, e vai continuar. Se ainda não é, você vai dizer, não, isso vai mudar hoje. Sabe, à medida que você está ouvindo a palavra, você tem que ir tomando decisões aqui. Quantas vezes eu estou ouvindo uma palavra, eu estou dizendo, amém, 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 amém. Porque quando eu digo amém, eu estou dizendo, assim seja. E eu vou viver isso aqui. Eu estou dizendo, eu acredito, eu estou confirmando. Eu estou batendo o martelo dizendo, eu creio nisso. É para mim. É para mim. Então, algumas pessoas, elas vivem em Baca. E elas não vivem em Baca há 1 ano, 2. Elas estão em Baca uma vida inteira. Algumas pessoas, elas não tomaram a decisão de Aquisa. Aquisa recebeu do pai dela, Caleb, as terras no Neguebe. Neguebe é deserto. Agora, Aquisa nasceu no deserto. Aquisa passou boa parte da vida dela no deserto. Quando o pai dela deu terras no deserto, o que Aquisa falou? Ela não desprezou, mas o que ela falou? Não, eu não vou aceitar continuar o resto da minha vida em terra árida. Ela vai corajosamente ao pai dela e fala para ela, o Senhor me deu terras no Neguebe, agora me dê as fontes inferiores, me dê fontes também. E o pai dela vai, que Deus, olha que é uma representação de Deus, Deus faz infinitamente mais além do que você pede, pensa ou pede. O pai fala assim, eu vou te dar as fontes superiores e inferiores. Ou seja, é Deus dizendo para mim e para você, eu te dou bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Eu faço na sua vida em todas as áreas.
Não há limitação para mim. Porque ela não aceitou viver toda a vida dela. Peraí, eu nasci no deserto, fui criada boa parte do deserto. Eu vou terminar meu dia no deserto? Não vou. Não vou. Não vou. Não aceito. E às vezes você tem que parar e dizer assim, não, não vou. Acabou. Eu não vou terminar minha vida em Baca. No vale de lágrimas, no vale árido. Meu estilo de vida vai ser Beraca. Porque Beraca é um estilo de vida, e Baca é um estilo de vida, Baca é um estilo de vida, Beraca é um estilo de vida. Qual você vai escolher? Aí você diz, Beraca. Mas peraí, para chegar em Beraca, tem um processo. De quê? De crer. Crer em Deus. Dar uma resposta de fé. Porque quando você lê o salmista falando sobre o Vale de Baca, quando passa pelo Vale de Baca, no Salmo 84, ele fala, transforma em mananciais. Como que eu transformo um vale árido, de choro, de tristeza, num manancial de bênçãos? Como Josafá transformou. Ele recebeu a notícia, inicialmente ele ficou alarmado, mas ele se reposiciona. E imediatamente proclama um jejum. E usa toda a influência dele para mobilizar o país a uma busca a Deus. Você vai ver no pátio do templo, até bebês, todos em pé. Mais tempo do que você ficou aqui, adorando, jejuando, clamando, adorando a Deus. E apresentando para Deus a própria palavra. Você vê um ato de humildade. Você não vê esse rei correndo atrás de nenhuma outra coisa, como seria o natural da maioria. A maioria vai, vamos mobilizar o exército, vamos às armas, vamos para... Ele levantou um jejum e oração. E o que Deus queria para a nação, para ajudar? Um despertar. O que eu vejo o Senhor fazendo aqui? Um despertar. Ele permitiu situações. Para quê? Para um despertar acontecer. Gente, nós estamos vivendo os dias de Gideão. Você vê claramente muito crente se escondendo, e o inimigo tomando conta, e o país empobrecendo. Já leu, né? Juízes 6. O povo voltou a fazer o que o Senhor reprova. E aí você vê o inimigo tomando conta, midianita para tudo quanto é lado. E tinha malequita também, e tinha não sei o quê. Era só gente assim, gente terrível junta. Tinha um grupo de pessoas ali que para onde você olhava, entendeu? É partido de midianita, é partido de amalequita. Tudo junto, para o mesmo propósito, destruir o povo de Deus. Mas por quê? O povo de Deus se distanciou da verdade. O povo de Deus se distraiu. E quando você vai esfriando, vai colocando deuses na sua vida, porque o que ocupar o seu coração se torna um Deus, Deus vai ter que sacudir com você, vai ter que sacudir comigo, vai ter que sacudir com todos nós. E aí, o que o povo fazia? Buscava Deus? Não. Se escondia, tinha gente até em buraco. É vergonhoso você ler ali. O povo de Deus, cadê a nação que todo mundo temia? Escondida em buracos. Você pensa, onde chegamos? Como é que a gente chega num nível desse? Chega. Vai colocando outros deuses e se distraindo de Deus para ver se não chega. Chega.
Aí o Senhor entrega na mão de Midian. Entrega o país na mão de Midian, no partido dos midianitas. E aí vai unindo a Amalequita. Você lê lá, você vê só gente ruim unida para escravizar a nação. E como é que eles vinham? Vinham assim como gafanhotos, devorando tudo e tomando a lavoura do povo. Lembra? Já leu o texto, né? Não sobrava nada. Nada. Aí tem um homem medroso também, mas pelo menos estava fazendo alguma coisa. Malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Agora você imagina um tanque de prensar uvas, que é pequeno, sendo que para malhar trigo precisava de uma eira grande. Então, o sacrifício dele era muito grande. Para quê? Para proteger o trigo da sua família. Ele estava fazendo algo. E tinha um anjo observando. O Senhor estava ali. E aí o Senhor fala daquele homem, que é Gideão, de uma maneira, de uma forma, que ele não se via. Mas tinha um tesouro escondido lá. Tinha um valente guerreiro, um corajoso guerreiro lá dentro, que só precisava ser o quê? O quê? Puxado para fora. Como é que você puxa esse guerreiro para fora, esse corajoso para fora, essa pessoa que está aí escondida em meio a medos e temores e dificuldades e uma cultura terrível que começava na casa do pai dele, porque o pai dele tinha levantado um altar a Baal. É desafiando essa pessoa a enfrentar o que ela tem medo. E aí ele fala, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, que é o que tem muita gente falando, né? De vez em quando você encontra uns, mas se o Senhor é conosco, o que a gente está passando por isso aí? Olha a resposta de Deus para você. Qual é a resposta? Vai libertar Israel, vai libertar o Brasil, vai libertar. Vai libertar. Como é que você começa a libertar? Como é que ele começou a libertar? Você lembra como é que ele começou a libertar a nação? Derrubando o altar da casa dele. Porque se você não muda dentro da sua casa, você vai mudar o que lá fora? E nós temos aquela frasezinha, né? Gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Será que alguém não vai fazer? E Deus está dizendo, tem sim, você. Você começa fazendo na sua casa, que te dá autoridade para fazer, fora de casa, porque daí você influencia o seu vizinho, o seu colega de trabalho, e você vai, e nós estamos causando o quê? Um movimento, criando um movimento, que vai transformando tudo. Que começa na minha casa. Quando eu derrubo os altares da minha casa, os ídolos da minha casa, eu estou habilitada a derrubar qualquer altar, meu filho. Por que tem gente que não tem autoridade para derrubar nada aí fora? Porque a casa dele está cheia de ídolos. Você esqueceu que quando Jacó para em Siquém, e aquela tragédia acontece, o Senhor vem e fala para ele, sobe a Betel, sobe, você está no lugar baixo, vai para Betel, onde você levantou para mim aquele altar. Qual foi a primeira coisa que ele mandou fazer? Faz uma limpa na sua casa. A casa do homem, do patriarca, estava cheia de ídolos e coisas que não deveriam estar lá. Coisas mundanas. Tinha que tirar. Não, eu não posso vir aqui tentar derrubar o altar de ninguém se eu não derrubar da minha casa. A libertação de uma nação começa na minha casa. Alguém se levanta lá e derruba o altar. É isso que demora
Para as pessoas entenderem, você não muda nada. Se você não mudar, primeiro aqui, primeiro eu me levanto, resolvo o que eu tenho que resolver no meu território, e então eu posso ir para novos territórios. E isso demandava muita coisa. Tanto que ele fez à noite. Amanheceu o dia, o negócio estava pipocando, estava uma coisa terrível. Ele sendo ameaçado de morte. Mas aquilo mexeu com o pai dele veio e defendeu ele. E dali por diante ele levantou um exército. Só que o Senhor vem e diz assim, ó, você tem gente demais. Agora, o inimigo era cento e tantos mil. Esqueci o tantos aí. Passava de 100. Gigante, era como um enxame de gafanhotos, diz a Bíblia. Aí vem 32 mil, o senhor fala, é muito. Bom, perto do que ele tinha lá. E simples, né? Uma pergunta. Gente, isso... Eu não sei quantas vezes eu já li isso e fiquei, sabe, aqui, ó, dentro de mim, pensando, meu Deus, uma pergunta. Como uma pergunta pode derrubar uma pessoa para sempre? Uma pergunta. Quem está com medo? Pode ir embora. Você sabe por quê? Para mim é triste que aquele povo ficou lá em cima, você lê, que esse cara lá no monte, vendo tudo, mas não participaram. Sabe, tem moveres que chegam, que eu não quero estar no monte vendo todo mundo participar daquilo e eu fora. Pelo amor de Deus. Eu quero fazer parte disso também, eu quero dar a minha pequena contribuição, eu quero estar lá. E aí, ainda sobram 2 mil. O senhor falou, ainda tem demais, tem que enxugar isso aí. Quem está com medo aí? 22 mil foram embora. Aí vem aqui, ó, o povo leva lá para o rio para beber água, para a fonte. E só 300 mostraram uma altivez, uma coragem, uma segurança. E ali fica evidente o que Deus pode fazer com tão pouco. Mas um pouco cheio de fé, cheio de coragem, cheio de vida. Que enxergava Deus como Todo-Poderoso. E ali você vê um mover naquela nação, porque o Senhor mostrou para aquela nação que achava que precisava de tanto. Você vê que cada história é uma história. Deus está mostrando algo para o povo. Aquele povo que achava que precisava de tanto para Deus fazer, Deus vai lá com uma simplicidade e faz. Com um homem da menor tribo, da tribo mais pobre, e ele se apresentou como o menor da casa do pai, e Deus o levanta como líder. E ele faz aquela obra fora do comum com 300 homens. E os inimigos se mataram e Deus deu uma vitória para aquela nação que foi assim, estrondosa. O que Deus fez ali. Por quê? Porque ele decidiu romper, decidiu crer. E o corajoso que o Senhor apresentou, o poderoso guerreiro, saiu. Tinha um guerreiro lá, que o próprio Gideão não sabia que tinha. Ele ainda não tinha visto isso. Você vê que ele era um cara até então, sem autoconfiança, sem segurança, sem identidade. E a partir dali, ele passou a ter uma identidade, inclusive até pelo inimigo. Porque deram o nome para ele de Jerubaal, que quer dizer aquele que contende com Baal. Ele foi o único na nação que teve coragem de contender com Baal. E derrubar o altar dele. E você conhece a história. Ele ofereceu o que ele achou que Deus queria, Deus recebeu, mas aí Deus pediu o que ele queria. E ele deu. Ele viu de Deus que não tinha dificuldade nenhuma.
quando ele pede uma prova para Deus, com a lã, ele colocava a lã e ele queria ela encharcada e o resto da grama, a grama toda seca. No outro dia a grama então seca e a lã encharcada. E o Senhor mostrou que tanto faz ali. Não tem essa dificuldade. Às vezes você olha e fala, nossa, tão difícil isso aqui. Deus está dizendo para mim, não tem nada difícil. Eu posso fazer qualquer coisa. Então, Deus queria mostrar para aquele povo que não importava. Ele podia fazer se aquelas pessoas crescem. E que ele podia fazer com pouco, muito. Apesar do inimigo ser gigante, com um pouquinho ele podia fazer uma obra gigante também. Isso me encanta. Porque aquele povo se voltou para Deus. E você vê aquele grito de guerra, né, por Deus e por Gideão. Aquilo foi forte demais. E aqui você vê o quanto moabitas e amonitas e os meunitas foram importantes na vida do rei Josafá. Ele ganhou respeito entre as nações. As fronteiras foram protegidas. Ele trouxe aquele povo para Deus como nunca. Ele enriqueceu a nação. A nação, você vê, que espiritualmente, financeiramente, ela estava de um jeito. No final, você vê a nação espiritualmente, financeiramente, num outro patamar. Porque do próprio inimigo veio toda a prosperidade da nação. Você lembra por que chamou Vale de Beraca? O que era para ser Vale de Baca? Porque o Senhor fez com que, enquanto eles adoravam, os inimigos lutassem entre si e morressem. Quando eles chegaram lá, só tinha cadáveres. Cadáveres. E tanto despojo, que eles levaram 3 dias, era mais do que podia carregar. Era tanto ouro, era tanta prata, tinha tantas preciosidades ali, que a condição, aquilo que começou com um grande alarme, terminou com grande bênção. Quer dizer, o vale que era para ser de Baca se tornou o vale de bênçãos, o vale de Beraca. Porque o inimigo foi derrotado, a vida espiritual do povo foi transformada, a vida, a economia foi alavancada. Então, quando o inimigo, chega a notícia que o inimigo está perto, e parecia que seria devastador, e esse homem se levanta espiritualmente e promove um avivamento na nação, aquilo mudou a história do reinado de Josafá. Josafá nunca tinha ido tão alto. E essa vitória foi a grande marca da vida dele, que se estendeu pela vida dele. Isso marcou a vida dele. Tem atitudes que nós tomamos em Deus que marcam a nossa vida para sempre, como foi com Abraão. Quando ele entregou Isaac, aquilo marcou a vida dele para sempre. De todas as decisões que ele tomou, aquela marcou a vida dele para sempre. Tanto que o Senhor fala, agora eu vou fazer. E não importa o que, eu vou fazer. O que vem acontecer, eu vou fazer. E você vê que tudo que Deus faz é com base numa aliança. Você vai ver diversas vezes na Bíblia o Senhor falando, e lembrou-se da aliança. A Bíblia falando, né? E lembrou-se da aliança. Porque Deus se lembra da aliança. E nós fizemos uma aliança com Deus. E quando, ao invés de ficarmos alarmados, nós nos levantamos, nós damos condições para Deus mudar o resto da nossa vida. Depois disso, os amonitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá um exército enorme. E a Bíblia não exagera. Vem contra ti de Edom.
do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Estava perto. Estava bem perto. Uma multidão de inimigos se aproximava de forma implacável. Implacável. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Eu vou espernear? Qual vai ser meu comportamento agora diante dessa situação? Eu vou me desesperar? Vou me entregar como acabou? Não há o que fazer? Espera aí que eu pulei alguma escritura aqui. Aqui. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Ele estava alarmado. Mas ele não sucumbiu a isso. Ele fez a coisa certa. Ele foi consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo, olha o avivamento, olha o mover, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se. Você vê que a palavra levante-se na Bíblia ela é muito importante. Você vai encontrar diversas vezes. E o próprio Senhor Jesus. Levanta e anda, levanta, pega a sua maca. Levante-se. Quando você se levanta para buscar a Deus, você sabe que a sua vida não vai ser a mesma mais. Ele levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor. Porque é no templo. Na frente do pátio novo. Não adianta. Não adianta algumas pessoas tentarem descaracterizar. Você vai ver em toda a Bíblia. Inclusive, o que o Senhor falou na consagração do templo para Salomão. Escuta, se acontecer qualquer coisa, e o meu povo, e o próprio Josafá lança a mão dessa oração. E o meu povo vier aqui me buscar e clamar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, eu vou ouvir, eu vou curar e eu vou sarar a terra do meu povo. Isso tem acontecido. Aí, ó, de geração em geração, quem se humilha vive o resultado. E orou, oração, não é? Tudo é oração. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Que está nos céus? Tu governas. Gente, olha isso aqui. Sobre todos os reinos do mundo. Eu não sei, quando uma pessoa começa a falar dos problemas e das dificuldades delas, eu não sei se elas nunca leram isso aqui ou se elas esqueceram. Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Vamos falar junto? Força e poder. Força e poder. De novo? Força e poder. Estão onde? Ah, e agora? Oh! Uau! Força e poder estão nas mãos de Deus. E ninguém pode se opor a Ele. Ninguém pode se opor a Deus. Você acredita nisso aqui? Amém. Então, por que alguns temem ainda? De novo, o silêncio da morte. Você não tem resposta. Porque você sabe que não faz sentido. Você tem um Deus muito grande por você, nós temos. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para... Então, ele deu para sempre, não adianta tentar tomar. Quando Deus dá uma coisa para você, ele deu, não adianta tentar tomar, não adianta tentar tomar. O Senhor deu para sempre. Se ele deu e algo aconteceu, aquilo vai ter que voltar. Aos descendentes do teu amigo Abraão,
eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, guerra, seja peste, doença, seja fome, uma crise financeira, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Então, se você, seja lá qual for o problema, você vem buscar a Deus. Se coloca diante dele. Pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia. E o que vai acontecer, gente? E nos salvarás. O Senhor falou que o Senhor ia nos ouvir e nos salvar. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. E se você ler lá em Êxodo, você vai ver claramente o que ele está citando aqui. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, que oração. Gente, olha isso aqui. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Tem coisa que você não tem como. Eu tenho coisas, principalmente nesse momento, que naturalmente, humanamente, eu não tenho como. Não é possível. E para onde então eu estou olhando? Não sabemos o que fazer. Tem coisa que você não sabe o que fazer. Mas é interessante, né? Você não sabe o que fazer, mas já está fazendo a coisa certa, que é orando a Deus, jejuando e orando. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Quando você não sabe o que fazer, você chora, esperneia. Não, você se volta para Deus como nunca. Porque é dele que vem a vitória, é das mãos dele. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Gente, o profeta, eu já falei outras vezes, é muito interessante, no momento de aflição, se o Senhor vai mandar um profeta, que mande um experiente que acerta na maior parte do tempo. Agora, se o Senhor não dá para levantar um profeta novo, diante de uma aflição tão grande como essa, para nos entregar uma palavra. E vem o teste, que ele vai usar quem ele quiser. E o que cabe? Cabe você crer. Aí levanta Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benai, bisneto de Jeiel, Itriné de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo. O que está dizendo o Senhor para você? Não tenham medo. Nem o quê? Por causa do quê? Ah, tá. E que grande exército é esse aí na sua vida? É sua família, o financeiro, a saúde. Então o Senhor está dizendo, escuta. Não tenham medo, não tenham medo. Nem fiquem desanimados por causa desse problema. Pois a batalha não é de vocês. Diga que essa batalha não é minha. Mas de Deus. Só que ao mesmo tempo, ele vira e diz assim, amanhã desçam contra eles. Porque o Senhor te dá uma palavra, que ele vai lutar suas guerras. Todavia você vai ter que enfrentá-los. Aquilo que cabe a você, é você quem vai fazer. Que é uma palavra que o Senhor ainda me deu esses dias. De novo, eu sei que ela é profética para esse momento. Não verão chuva, vento nem chuva. Todavia esse vale vai ficar cheio. Mas primeiro, ele mandou que cavassem covas. Então a primeira coisa que eu faço é cavar. Eu cavo fundo na minha fé. Eu faço o que eu posso. Deus não vai vir cavar por mim.
eu cavo. Eu faço o que é possível. Josafá estava fazendo o que era possível: orar, jejuar, convocar o povo, ir para o templo, invocar o nome do Senhor. Agora, eu faço o que cabe a mim e eu vou confiar que Deus vai fazer a parte dele. E foi o que ele disse: vocês cavem e vocês não vão ver vento nem chuva, mas esse vale vai ficar cheio. Vai vir uma água misteriosa que vai encher isso aqui. Eu estou esperando uma água misteriosa que vai encher as covas que eu cavei. Olha que eu andei cavando cova, hein, meu filho? Tem cova profunda aí. E eu estou esperando a água misteriosa. E ela vai descer e vai encher meu vale. Mas de sede ninguém vai morrer. Então aqui, ó, amanhã vocês desçam contra eles. Vocês vão contra eles. E você vê, você tem que ter fé para confiar no que Deus está falando. Não é para ter medo, não é para desanimar, que a batalha não é sua, é do Senhor. Mas você vai enfrentar. Aquilo que você tem que enfrentar, você tem que enfrentar. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale. O Senhor só não disse como que encontrá-los. É muito interessante. Ele não falou, vocês vão encontrar cadáveres, mas ele disse, vocês vão encontrar com eles. Só não disse como. Então, eu estou crendo de todo o meu coração que eu, na minha subida de Ziz aqui, eu vou encontrar com o inimigo, mas esse inimigo é só um cadáver. Eu vou encontrar com muitos cadáveres aí. E vocês os encontrarão no fim do vale. Não disse como, mas vão encontrar. Em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Você vê que é uma batalha, você está na batalha, o Senhor está dizendo que você está na guerra. Mas você não vai ter que lutar. Você tem que fazer aquilo que cabe a você e confiar que Deus vai fazer a dele, que é o impossível. Tome as suas posições, tem que tomar posição. A gente sabe qual é a posição que a gente tem que tomar. Cada um aqui sabe. Toma a sua posição no seu casamento, na sua casa, na sua família, na sua empresa. Toma a sua posição. Toma a posição. No cargo que você ocupa. Toma a posição no lugar que você está. Toma a posição. Na igreja. Toma a posição. Toma a posição. Agora é a hora de tomar a posição. Isso é o que eu estou dizendo, é a palavra. E permaneçam firmes. Porque assim, ó, não é tão difícil vir no primeiro dia do propósito. Não é difícil tomar posição no dia 1º de dezembro. Difícil é se manter firme depois. Nessa posição. Porque é verdade, ó, se eu ficar muito tempo aqui, ó, nessa posição e segurar, eu vou ter vontade. Aqui, ó, eu fico muito tempo em pé, tem hora que eu estou aqui, estou dando uma descansada. Ó. É uma descansada isso aqui. Dizem que em oratória não é bonito fazer isso, mas vai ficar 3, 4, 5 horas em pé, você vai ver que não tem beleza mais. E eu não vou ficar pensando nisso. Eu estou focada aqui, eu estou só focada no que eu estou fazendo. Aqui, daqui para baixo, eu dou uma descansada. Então, cansa um pouco. Vai cansar. Mas o desafio é se manter firme. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Porque a Bíblia fala muito sobre isso. Permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Quando você permanece firme ó o aqui, ó. Você permanece firme, ó. O que eu li sobre Bezalel? O Senhor não falou? E se você continuar lendo, você vai ver os detalhes, as medidas do que ele mandou fazer. Então, nada na Bíblia, nem esse está aqui, porque Jesus falou que nenhum tio está por acaso na palavra. Você toma a sua posição, tomou posição, você não pode retroceder. Você tomou posição, você não retrocede. Você tomou uma decisão na sua vida, porque tomar posição é tomar uma decisão, você não retrocede. E, depois disso,
permaneça firme. Então você não retrocede, você permanece firme e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. É aí que você vê o livramento. Porque tomar a posição não é tão difícil como permanecer firme na posição. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo. De novo, ele está repetindo. Nem desanimem. Saiam para enfrentá-los. E o Senhor estará com vocês. O que Josafá fez quando recebeu essa palavra? Gente, você viu um rei, um general aqui, totalmente diferente dos outros, porque ele recebe uma palavra, ele está diante de um problema sério, e ele está resolvendo tudo na vida dele, está sendo resolvido com jejum, oração, e agora você vai ver a adoração. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor, porque liderança é tudo. Quando ele se prostrou, ele influenciou todos os outros. Quando ele convocou o povo foi orar e clamar. Quando ele dobra os joelhos, ele influencia. Quando um pai dobra o joelho em casa, ele influencia a família toda. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Louvaram. Adoração à arma poderosa. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, vocês terão a vitória. Se vocês creem em Deus, Deus vai sustentar vocês. Se vocês creem na palavra, se vocês crerem na palavra que Ele está enviando, vocês vão ter a vitória. Então, como é que eu vou ser sustentado e vou ter a vitória? Crendo. Crendo em Deus e no que Ele está enviando para a minha vida. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Isso é muito forte. Eu estou ele estava no maior problema da vida dele. E ele está o quê? Levantando um coral em meio ao deserto, na marcha ao encontro do inimigo. E o louvaram pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército, não iam os homens mais bem armados com seus escudos e tal, não iam os levitas cantando. Deem graças ao Senhor por o seu amor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar, olha o que aconteceu. Porque cantar no momento desse mostra o quê? Uma paz, uma segurança, uma confiança. É a confiança que Paulo falou em Filipenses 4. Que excede, é uma paz que excede todo o entendimento. Ninguém entende um texto desse, se não tiver o mesmo espírito. Como é que você conta um negócio desse? Ó, o sujeito está humanamente, naturalmente, ele pode ser massacrado para sempre. E ele está parado no templo, ele não chamou o exército, ele foi para o templo para orar, jejuar. Ele está levantando levitas, ele não botou os soldados mais fortes ali na frente, ele botou o povo para cantar. Ele levanta um coral. E quando eles começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou o Senhor. Ele não falou que a batalha era dele? Preparou emboscadas para os homens de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, já estavam invadindo Judá. Você vê como é que é? Deus permite o negócio, às vezes, e ali, ó, já está invadindo. Você pensa, meu Deus, e agora? Vai tomar conta, está invadindo. Deus sabe até onde vai. Gente, o inimigo vai até onde Deus permite. Deus tem controle de tudo, até dos nossos inimigos.
Parece que o inimigo vai entrar. Não, ele já está invadindo. Espera aí, Deus não perdeu o controle. E eles foram, e eles foram, e eles foram, e o inimigo foi o quê? Os 3 inimigos foram o quê, gente? E como é que eles fizeram? Qual foi a tática, a forma de atuar para vencer essa guerra? Oração, jejum e adoração. Um nível de paz e de confiança. Eles estavam vivendo a vida dele. Aliás, essa batalha levantou esse povo. Levantou a nação inteira, avivou a nação. Foi a maior bênção para esse povo. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Agora estavam unidos. Parece que, às vezes você olha e pensa assim, meu Deus, não vai ter fim, Deus tem seus meios. Depois de massacrarem, olha o que a Bíblia fala, massacrou os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Como? Você sabe que eles eram irmãos, povos irmãos. São os descendentes de Ló, com suas filhas. E eles se destruíram. Por quê? Porque tinha uma palavra de Deus. E quando Deus libera uma palavra, Ele libera com propósito, ela não volta vazia. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. De vez em quando na Bíblia você encontra que um ou outro escapou, aqui ninguém. O problema foi exterminado, encerrado. O Senhor encerrou com esse problema sem que eles tivessem que levantar a espada uma vez sequer. Foi de uma maneira que só Deus pode fazer. Inexplicável. Como é que alguns podem... Eu não entendo como podem não crer. Olha esse texto. Isso é verdade. Isso é o Deus que nós servimos. Mas se você não se enche disso, você se enche de outra coisa, que vai te deixar incrédulo, medroso, distraído. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. 3 dias, gente. E não deram conta. Pelo jeito, tem coisa que era mais do que eram capazes de levar. Quer dizer, Deus é um Deus abundante, é um Deus mais do que o suficiente, é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, algo que começou com uma ideia, com uma cara de morte, termina com grande avivamento e prosperidade. Dá a entender que eles nem levaram tudo, porque era mais do que eles podiam levar. Economicamente, a nação foi para outro patamar. Espiritualmente, a nação foi para outro patamar. Economicamente, as duas coisas que essa nação precisava, se voltar para Deus como nunca, e sofrer uma prosperidade. Olha o tamanho da mudança espiritual e econômica. E tudo por causa do quê? Daquilo que causava medo. Foi a fonte da bênção, porque Deus usa o que Ele quer. Aquilo que está te amedrontando pode ser... Aqui foi a maior bênção. E pode ser, e muitas vezes se torna a maior bênção na vida da pessoa. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca. O que era para ser um vale de Baca, se tornou um vale de Beraca, quer dizer, era tanta bênção, inimigo morto, tanto despojo que não dava para carregar.
onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado de Vale de Beraca. Ou de Beracá. Olha só, que coisa linda. Eles não louvaram o Senhor só na hora da dor. Agora estão com a vitória. E estão aqui adorando a Deus. A adoração não parou. Porque você sabe que algumas pessoas, elas adoram a Deus, elas buscam a Deus até elas terem a vitória, depois elas param. E é por isso que elas estão sempre se metendo. É por isso que você lê no livro de Juízes. De novo fizeram o que o Senhor reprove. Aí ficaram debaixo do jugo do inimigo. Porque a vida com Deus é um estilo de vida. Quando você abre o seu coração para o Senhor, é para sempre. E é quando você se instala em Beraca e você não sai de lá mais. Porque Beraca é um estilo de vida. É onde os problemas são solucionados pelo poder da fé, Deus é adorado, as vitórias chegam, você entra em problemas, mas você sai com vitória. É um estilo de vida. Deus não te chamou para ter um estilo de vida baca, mas um estilo de vida Beraca. Onde você habita num lugar, nesse vale de bênçãos. Onde você tem vitória. Não é que você não entra em problemas, os problemas chegam, mas terminam sempre em vitória. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém. Pois o Senhor lhes enchera de alegria. Como é que você vai terminar dezembro? Cheio de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Então você vai terminar dezembro cheio de alegria, porque o Senhor vai dar vitória sobre os seus inimigos. Você terá vitória sobre todos os seus inimigos. Sim, você terá. Você terá. E o seu estilo de vida é Beraca. E nunca mais você vai aceitar viver em outro lugar a não ser Beraca. Entraram em Jerusalém, que é o lugar alto, e foram ao templo do Senhor. Primeira coisa que eles fizeram após essa grande vitória, gente, foi louvar. Entrando em Jerusalém, foi para o templo. Foi para o templo. Ao som de liras, harpas e cornetas, muitos instrumentos. O temor de Deus veio sobre todas as nações. Quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Você vê que quando você dá condições para Deus fazer na sua vida, isso te dá respeito. Sua vida em Beraca, o seu estilo de vida Beraca, causa temor nos outros. Quando quem está de fora vê que a sua vida está sempre na crescente, progressiva, uma vida que progride, que cresce, isso causa um impacto nas pessoas. Isso causa um impacto. Porque às vezes até aquilo que vem para dar errado dá certo. Deus converte em bênção. Você ainda não percebeu isso não? Que na vida do povo de Deus é assim? Até o que é para dar errado dá certo. O que daria errado na vida de todo mundo, na vida daquela pessoa, dá certo. Não é que ela não tem luta, mas aquilo termina em vitória. Ela se propõe a fazer algo. Deus faz com que aquilo coopere e funcione bem. Ela tem vitória. Parece que não vai dar, parece que não vai conseguir, parece que não vai atingir, mas atinge. Atinge. Só que aí a pessoa foca. Você não vê que tem gente que ela está sempre focada, é porque é muito desafiador, é porque é muito difícil, é porque não sei o quê, isso a gente já sabe. Quem disse que ia ser fácil? Mas nosso foco não está nisso. O nosso foco está no que Deus pode fazer. E Ele faz. E isso causa um impacto. As nações passaram a temer Judá. O rei Josafá,
exatamente por causa do que, quando eles souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz. Você vê que veio um tempo de muita paz. Após essa grande guerra, que ele não teve que lutar. Pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Lembra que o inimigo já estava invadindo? A partir daqui, o inimigo não teve coragem de tentar invadir mais as fronteiras. Deus protegeu as fronteiras. Todas as áreas, quer dizer, aqui fronteiras, né? Todas as áreas da vida foram defendidas, foram guardadas, foram protegidas. E essa é a realidade da vida do justo. Quando ele está dependente, ele vive uma vida dependente de Deus, ele pode chegar em Baca, mas ele passa a viver em Beraca e ele vê Deus defendendo, Deus protegendo, Deus dando vitória aqui, dando vitória ali, defende aqui, defende ali. Ele vê, não é que ele não enfrenta um desafio, os desafios se levantam, os problemas se levantam. Mas como é que termina? Com bênção. Por quê? Porque ele se instalou em Beraca. Ele decidiu que esse vai ser o estilo de vida dele. Abençoado, de bênçãos. Ele acredita que ele foi abençoado. Como a Bíblia diz. E abençoado será. Esqueceu dessa palavra? Quem Deus abençoa, abençoado será. Se você acredita que é abençoado, você é abençoado. E abençoado você vai permanecer. E o problema que está aí não é para te destruir, é para te levantar. Talvez até para te sacudir e te levar para um nível que você não iria. Queridos, quantos problemas que chegaram na minha vida, exatamente para me levar para um nível que sozinha não ia. Gente, às vezes nós estamos lá, confortáveis, ai, está tão gostoso o jeito que está, e Deus permite um amonita com meunita, com moabita, para poder te sacudir. E levar você para esse vale, onde tem tanta bênção. Escuta, como que o Josafá ia chegar em Beraca, ia lá e ver aquele vale cheio, encontrar aquele vale de bênçãos, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu? Olha, eu li o texto para você. Olha que rico esse texto. Olha as experiências que eles viveram com Deus. O quanto eles cresceram na oração, no jejum, na adoração, na confiança, na fé, na alegria, na paz. Não tem uma área que eles não cresceram. Eles cresceram na fé, eles cresceram na intimidade com Deus. Eles cresceram entre as outras nações, porque agora o olhar das outras nações não era o mesmo para eles, porque tem problema. Você acha que alguém passou a olhar para o Davi do mesmo jeito como olhava antes do Golias e depois do Golias? Antes do Golias, ele estava lá entregando queijo, depois do Golias, ele está com a cabeça do Golias nas mãos. Ele não tem mais queijo na mão, ele tem a cabeça do maior inimigo da nação. Ninguém mais olhava para Davi da mesma maneira. Não tem como. Seus inimigos, os inimigos que você enfrenta, eles mudam a sua vida. O olhar das pessoas para você. Os desafios que você enfrenta e vence, traz um respeito para a sua vida, que nada, não tem estudo, não tem conhecimento, não tem curso que você faça, que você já tenha feito, que possa dar isso para você. Uma coisa é você dizer para mim, tenho tantos títulos, e outro chegar aqui e dizer assim, venci isso, e o cara está olhando e dizer assim, isso é impossível. Pois é, isso mesmo, mas eu venci isso aqui também. Enfrentei isso, venci isso aqui também. Todo mundo vai ficar o quê? Para o outro que tem tantos diplomas, ou para aquele que tem vida, tem experiência, conhece a Deus? Oh, por
por tamanho, por beleza, por status e títulos, tinha Saul. Tinha os irmãos de Davi. Quem era Davi? E agora? Agora está o Saul com inveja do Davi, com ciúme, porque as mulheres estão cantando uma música enaltecendo Davi. Por quê? Porque você admira esse tipo de gente. Ninguém admirava Saul, mas admirava Davi. As pessoas queriam andar com ele. Os líderes, quando foram ungí-lo, disseram, mesmo quando Saul era o rei, você lutava as nossas guerras. Nós estávamos vendo que você era diferente. Nós não te respeitamos por outro motivo senão porque nós vimos que Deus é contigo. Eles falaram, nós sabemos que Deus é contigo, filho de Jessé. Nós sabemos que Deus é contigo. Nós estamos vendo que Deus é com você. Você pode não ter título, não ter isso e aquilo, mas você é um matador de gigantes. Nós estamos vendo que Deus é com você. O faraó viu que Deus era. Potifar viu que Deus era com José. O faraó viu, o carcereiro viu. O faraó viu. Eles viram que Deus era com José. Todas as nações viram que Deus era com Josafá e com Judá. E que a maneira como eles venceram a guerra era impossível, que foi Deus. E quando alguém vê que Deus é com a pessoa, isso intimida. Isso traz respeito. Porque a Bíblia está assim de gente que tinha credenciais. Mas foi o poder de Deus que levantou e alavancou essas pessoas. Toda a credibilidade delas e a honra que elas passaram a ter foi por causa de Deus. Porque quando elas enfrentaram, Deus pôde ser com elas. E quando Deus foi com elas, isso causou um rebuliço, uma mudança, viradas na vida delas. Às vezes eu fico vendo gente traindo a Deus, negando a Deus, se vendendo por causa de bobagens. Por falta de identidade mesmo. Porque dá muita satisfação ainda para o mundo, para o homem, para o mundo, para o ímpio. Quando ele deveria estar preocupado em simplesmente... Imagina se Josafá tivesse preocupado com o que os outros iam dizer, que ele estava levantando um coral ao invés de um exército. Imagina. E algumas pessoas vivem assim. Ao invés de elas estarem preocupadas com o que Deus pensa e fazendo o que Deus está orientando através da palavra a fazer, elas estão dando satisfações. Elas estão muito preocupadas em dar satisfações. Sabe, esse não é o nosso foco, esse não é a nossa vida. A nossa vida tem que ser vivida para Deus. O nosso foco é Deus. Você tem que escolher um lado. Você está cansado de saber que se dividir nunca funcionou em lugar nenhum. Se você continuar se dividindo, você não vai a lugar nenhum, essa é a verdade. Até quando cocheareis? Deus vomita o morno, e por aí vai. Tem que escolher um lado. E o lado que tem que escolher é de ser quente, é de ser queimado, é de ser cheio do Espírito, ser dependente de Deus, ser movido pelo Espírito, fazer o que Deus está orientando a fazer, mesmo que pareça loucura, e que muitos estão olhando meio que atravessado. Ô, gente, se me odiaram, odiarão a vocês. Olha aí, quando alguém começa a falar de Jesus, os caras cortam a entrevista, cortam a transmissão. Um atleta, quantos atletas foram punidos? Por quê? Apresentaram a fé deles publicamente. Porque odeiam Jesus. E se odiaram a mim, vai odiar vocês. Você está preocupado com isso? Deixa odiar. Deus é maior do que tudo isso. Os ímpios não prevalecem, o mal não se sustenta. Mas a igreja, a única coisa que Deus disse que vai permanecer para sempre é a igreja dele, o justo.
O resto cai e perece. As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, e o justo permanece para sempre. Parece que tem gente que não lê a Bíblia. Quando você sabe quem Deus é, você se envolve com quem Deus é, você se absorve a verdade de quem Deus é. Você não fica em cima do muro, você não fica temendo qualquer... Você se joga nele e você vai. Porque você sabe em quem tem crido. Não foi por acaso que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Que Davi disse, tenho certeza que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Você vê que é uma proclamação de fé. É alguém liberando uma palavra de convicção. Eu sei. E quando você sabe, alguns veem, alguns ouvem, alguns sentem. Alguns até falam. Mas tem o grupo que sabe. Tem aqueles que sabem. Que a despeito dos sentidos, eles sabem. E quando você sabe uma coisa, não importa o que você está ouvindo, o que você está vendo, o que estão falando. Você sabe. Quando você sabe quem é Deus, você sabe o que Ele pode fazer, ninguém tira isso de você. E Josafá mostrou que ele sabia quem é Deus. Não é quem era, não, quem é Deus. E ele decidiu crer e se voltar para Deus e buscar a Deus, porque força e poder estão nas suas mãos. Ninguém pode se opor a ti. Eu não sei o que fazer, mas meus olhos se voltam para ti. E olha o tamanho da vitória. Então, se você pegar essa palavra e crer, e adotar para a sua vida hoje, um estilo de vida beraca, por decidir crer em Deus, se levantar como nunca, tomar sua posição e permanecer firme, você vai ver livramentos, você vai ver mudanças. Sim, você vai viver o melhor final de ano da sua vida, sim, você vai, com paz, alegria, vitórias, definições, você vai ver a mão bondosa do Senhor na sua vida, estendida, te erguendo, honrando, levantando. Você vai, porque o que Deus está dizendo aqui, ó, claramente, eu estou te movendo para o campo da fé. Eu estou te movendo espiritualmente. Deus quer, Ele está promovendo um mover, um avivamento. Eu sempre digo que esse final de ano, esse propósito, é o início para o novo ano. Eu vejo Deus trabalhar coisas em dezembro para nos colocar no ano novo, para viver a palavra profética. E você vai entender muita coisa quando você receber a palavra profética. Deus está preparando coisas novas aí. Ele está preparando. E algumas pessoas não se renderiam a Deus se não fossem suas humilhações, vergonhas, frustrações, problemas que estão aí há muito tempo. E Deus está aqui trazendo você para te levar para esse campo da fé, onde você nunca esteve. É um nível novo, um nível mais alto. Ele está puxando pessoas para um nível mais alto. E eu vou deixar isso aqui para você. Aqui houve uma mudança espiritual e econômica. São as duas grandes mudanças que nós vamos ver em dezembro. Não vereis vento nem chuva, mas o vale vai estar cheio. Cave as covas, porque nem vento nem chuva, o que é natural, mas o sobrenatural, uma água sobrenatural, um poder, água e espírito, vai descer e vai encher essas covas. Apenas cave, porque duas mudanças grandes vão acontecer. Espiritual e econômica. Coloque-se em pé, em nome de Jesus, com o seu propósito.
Eu não sei se você já o preencheu. Senão você tem no intervalo entre o encerramento desse culto com um jejum, que daqui a pouco eu retorno após encerrar essa reunião. Preencha com fé. Preencha com fé. Quais as 3 coisas que você não aceita? Quem é o seu moabita? Amonita? Meunita? Quais os 3 inimigos que você decide que não vai levar para 2025? A nossa fé diz que não tem que levar. A nossa fé diz que Ele é o Deus de agora, o Deus de já, o Todo-Poderoso, o Deus que não mudou e que pode fazer todas as coisas. Apenas coloque e creia. E apresente a Deus, com a força da sua vida. Eu acredito muito nesse versículo. Escreva a visão. Coloca no papel aquilo que você acredita, que Deus pode fazer por você. E apresenta a Deus e diga: eu creio, meu Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer, nada é impossível. E eu me coloco inteiramente à sua disposição. Eu estou mudando o rumo da minha vida hoje. Eu sei que o Senhor está me puxando para um nível mais alto, como o Senhor puxou o rei Josafá, como o Senhor puxou Davi. Na vida de Davi, foi Golias. Na vida de Josafá, foram esses 3 inimigos. Cada um tem o seu Golias, ou o seu Moabita, o seu Meunita, o seu Amonita. Mas não importa que nome ele tenha, o Deus é o mesmo. Deus é um Deus que nos dá vitória a despeito da gravidade, do tamanho, das impossibilidades. Tudo que nós temos que fazer é crer. O segredo é crer e nos jogar. É tomar posição e permanecer firme. Enfrentar os desafios com essa tranquilidade, com essa postura de adoração e louvor. Nós vamos viver definições da nossa vida surpreendentes. Deus está levando pessoas para um nível que elas não conhecem espiritualmente. Do próprio inimigo virá bênçãos para a vida delas. Daquilo que assombrava vai vir as bênçãos. Mudanças. Vitórias. Nessa área econômica, que foi o que aconteceu. Houve um avivamento nessa nação. E uma prosperidade. E um respeito que as pessoas passaram a ter pelo rei Josafá. A credibilidade de Josafá foi lá em cima. Você vê uma celebração. As pessoas celebravam o rei Josafá. Porque o que aconteceu foi algo muito grande. E começou com ele conduzindo aquele povo para um nível mais alto, para buscar Deus. Quando nós buscamos a Deus e cremos na fidelidade dEle, nós vemos o que Ele pode fazer. Se você simplesmente parar com o mais como, pelo poder do Espírito, mas que jeito, não se preocupe com isso. Tome sua posição, fique firme, busca Deus, creia na ação dEle, e você vai ver o mover dEle na sua vida. Eu estou garantindo a você, se você tomar posição e ficar firme, você vai ver o grande livramento. Você vai ver a mão do Senhor na sua vida. Você vai ter aquela promoção que você tanto está buscando. Você vai ter umas surpresas na sua vida financeira que vão chegar. Bonificações inacreditáveis. O Senhor é jubileu. Dívidas que vão cair, ou vão desaparecer, ou vão vir para valores que você pode pagar. Eu não sei, mas é tempo de cancelamento de dívidas. É tempo de libertação de escravos. Você não vai entrar no mesmo lugar. A não ser, obviamente,
Que tem aqueles que não creem, aqueles que... Não adianta, tem a palavra, mas eles fazem do jeito deles. Bom, aí é outra história. Não adianta eu perder muito tempo aqui falando com quem não quer ficar firme. Eu tenho que falar com quem quer. A promessa é para quem vai responder às decisões, às ordens que Deus deu. Tomem posições, suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor. E o povo fez isso. E a atitude, a iniciativa de Josafá, ele se moveu. E quando você se move, você começa a se mover outras pessoas. Ele se moveu. Ele decidiu fazer uma coisa que era inusitada, era diferente de tudo que é o natural para muita gente. E fazer isso que a gente faz em dezembro é algo que, para muita gente, eu vejo, porque às vezes quando as pessoas, eu falo, não, dezembro eu não me movo, eu tenho um trabalho na igreja. Como? O quê? Não acredito. Sim. Tem gente que vive diferente. É porque tem dependência, às vezes você vai às vezes num consultório às vezes você está ouvindo lá, e tal, fui no show, foi não sei o quê, e você foi para a vigília. Aí fui no restaurante e tal, foi não sei o quê, e você fiz jejum. Meu Deus, você não... Mas e aí? E a sua vida? É incrível. É incrível. É incrível. Você vê claramente que a paz que você tem, a alegria que você tem, a segurança que você tem. Aí o que você vai fazer em dezembro? Para onde você vai viajar? Para onde você vai fazer? O que você vai fazer? Eu tenho um propósito. A gente não tem nada melhor para fazer. Gente, eu fiz um monte de coisa já. E eu me lembro de um dia que estava lá na chácara, aquele monte de gente, um mando de ímpio, família ímpia. E eu não aguentei, eu peguei o carro, eu saí com as crianças. Eu estava com fome, eu precisava, eu ia mesmo para agradar o Osmar, que queria estar com a família, mas eu falava, meu Deus, isso é um lugar para mim. Sabe, é um bebendo de cá, outra coisa de lá, e palavrão de lá. Eu pensava, isso não é meu mundo. Aquele povo vazio. E eu lembro de eu sair em busca de uma igreja aberta para eu poder cultuar, não achei nenhuma. E é por isso que eu mantenho as portas da igreja sempre abertas. Sabe, porque eu lembro daquele dia que eu procurei uma igreja aberta e não encontrei uma. Aí a hora que eu estou voltando, eu passo na frente a cada um presbítero. Olha o tanto que eu estava carente de Deus. Que eu entro na casa do homem, que a esposa dele, só de eu conversar um pouquinho com ele fazer uma oração, eu voltei melhor. Eu era novinha, estava com as crianças pequenininhas. Era uma fome de Deus. Né? Naquele dia, eu não lembro agora se foi o Natal, dia 31, uma coisa assim. E eu não queria estar naquele lugar, eu queria estar na igreja. Eu queria estar buscando a Deus. Sabe, quando você tem essa fome, isso é o maior presente. Eu não quero estar em outro lugar. Eu quero viver a minha vida, uma vida que vale a pena. Eu não quero uma vida pequena, uma vida fútil, inútil. Eu não quero terminar a minha vida olhando, e o que você fez? Comprei isso, aí fiz aquilo. Não estou dizendo que seja pecado, errado, não é isso. Eu estou dizendo que eu posso fazer isso, mas eu quero algo maior, algo superior a isso. Entendeu? Eu quero algo superior. Porque em nenhum lugar, em nada que eu faça, eu vejo isso, me preenche como estar no centro do propósito, estar ali fazendo o que eu fui chamado a fazer. Quando você se coloca lá, você encontrou seu mundo,
sua vida, seu lugar, seu habitar. É quando você constrói uma vida que vale a pena. Então nós não temos nada melhor para fazer do que buscar Deus. Você não vai encontrar alegria em nada. Você pode comprar muitos sapatos, fazer muitas viagens, tirar um carro zero. Você não vai ter a alegria que o Espírito vai te dar. E eu quero que você tenha tudo isso, mas que você tenha mais que isso. Que você seja cheio do Espírito Santo. Queimado pelo Espírito Santo. Tomado pela presença do Espírito. Aleluia. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Então apresenta o seu propósito ao Senhor. Se você ainda não preencheu, vai preencher daqui a pouco. Se já preencheu, fale. Se não, fale do mesmo jeito. E diga para Deus que você crê que Ele é o mesmo e você não vai levar essas 3 coisas para 2025. Que você sai daqui, desse primeiro dia, uma pessoa diferente. Com decisões tomadas, com a sua posição tomada. E você vai permanecer firme. Você crê na fidelidade de Deus. Deus Todo-Poderoso. Eu oro pela tua igreja, pelo teu povo. Eu creio na sua fidelidade, na sua grandeza, na sua bondade. Eu creio em quem tu és. Tu és bom, é bom, é bom. É o Todo-Poderoso. Pode todas as coisas. Não há nada que não possa fazer. O Senhor pode fazer todas as coisas. Então eu oro. Muda a vida do teu povo. Muda o interior. Muda os corações. Traz renovo para as mentes. Levanta o teu povo na fé. Mova aqui cada um. Senhor, sacode. Desperta. Queima. Aviva. Desperta. Levanta. Traz mudanças. Materializa essas mudanças. Ó Deus. Eu oro aqui por uma colheita, não só para minha família, mas para minha família espiritual. Para minha família biológica é a família do Senhor, a família de Deus. Para uma colheita, eu oro por uma colheita que ainda não tivemos. Eu oro por uma colheita que nunca tivemos. Eu oro para que o teu povo traga uma colheita. Traga, Senhor, para o teu povo uma colheita. Traga para a tua igreja uma colheita que ainda não colhemos. Um resultado que ainda não vivemos. Traga um resultado que ainda não tocamos. Eu oro por uma colheita que ainda não experimentamos. Por um resultado que ainda não tocamos. Eu oro por um despojo que venha mais do que podemos carregar. Eu oro para que o Senhor coloque o teu povo em Beraca. Eu oro por um povo forte, quebrantado, humilde, tomado pela tua presença. Eu oro por uma igreja avivada, forte, rendida aos seus pés. Eu oro por um povo renovado. Eu oro, Senhor, por uma igreja renovada. Eu oro, Senhor. Venha até nós com poder. Toca a igreja, Senhor. Toca a igreja agora. Toca com poder. Traz um renovo para essa igreja. Traz um renovo para essa pessoa. Troca corações aqui agora. Renova, levanta, sacode, desperta. Traz uma colheita que nunca tivemos. Uma vitória que nunca tocamos. Faz algo novo, meu Deus. Levanta um povo forte, avivado, renovado. Opera restituição, resgate. Restituição, resgate. Traga restituições, Senhor. Traga resgates aqui hoje. Traga algo novo para esse povo. Algo novo na alma. Algo novo no espírito. Algo novo na família. Nas finanças. Algo novo na sua presença. Faça uma grande obra aqui. Eu consagro o teu povo, Senhor. E eu digo que a vida dessa igreja não será a mesma. Eu declaro hoje mudanças que vão repercutir. Mudanças tão grandes, tão fortes e poderosas,
que pessoas aqui se tornarão irreconhecíveis. Suas vidas irreconhecíveis. Seus casamentos irreconhecíveis. Suas finanças irreconhecíveis. Eu oro, Senhor, por mudanças aqui. Por transformações em empresas, em negócios. A despeito de economia lá fora. A despeito, Senhor, das previsões. Eu oro para que o Senhor derrame a mesma unção que derramou Isaac. Eu oro para que eu possa ver um povo queimado, alegre, curado, restaurado. Que aquilo que tem oprimido e escravizado, deixe essa vida em nome de Jesus. Oprimido a vida dela, deixe a que ora. Seja enfermidade, seja opressão, deixe a vida dela em nome de Jesus agora. Aquilo que bloqueia a vida dela, saia em nome de Jesus agora. A miséria, a humilhação que se instalou na vida dela, saia agora em nome de Jesus. Aquilo que vem afrontando a vida dela, aquilo que tem envergonhado a vida dela, saia em nome de Jesus agora. Aquilo que tem travado o crescimento, o desenvolvimento dela, eu repreendo agora para sempre, em nome de Jesus. Receba a cura na sua alma, no seu espírito, na sua vida, na sua família, nas suas finanças. Sejam curados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre cada um uma mudança tão grande na forma de ver, de enxergar, de viver, de decidir. Em nome de Jesus. Eu declaro mudanças na vida da tua igreja. Mudanças na vida do teu povo aqui hoje. Mudanças na área ministerial, espiritual, familiar, financeira, na área da saúde. Eu declaro mudança, Senhor. Mudança, Senhor. Mudanças. Aquilo que travava a vida dessa pessoa de fluir. Eu digo, você está livre. Em nome de Jesus. Eu digo, creia agora. Creia de todo o seu coração. Que você está livre do que te aprisionava. Creia, porque se você crer, você está livre. Creia. É a primeira oração que eu fiz no início desse culto. Que Deus está dando hoje para pessoas aqui uma visão tão ampla. Você está crescendo e vendo aquilo que talvez demorou uma vida. Hoje o Espírito do Senhor te dá. Em nome de Jesus. E eu digo que você está livre. Eu digo que você está livre para vencer, para reinar, para avançar, para produzir frutos, para viver num nível alto, para ir para um outro nível. Resgate e restituição. Receba resgate e restituição de ministério. Volte a atuar. Você que extinguiu seus dons, volte a atuar neles. Dons e talentos, criatividade. A unção de Bezalel vai possuindo para a sua vida. Uma mudança na sua vida financeira. Uma mudança na sua vida espiritual e financeira como você nunca viveu. Uma mudança na sua vida como você nunca experimentou. Eu quero que você tome posse disso, que você vai guardar 2024, o ano de Josué. Que você viveu um ano poderoso, você fechou o seu ano num nível, numa realidade, com uma visão, com um espírito, com uma renovação, que você nem sequer chegou a imaginar que era possível. Você se torna outra pessoa. Se você está crendo nisso, você se torna outra pessoa aqui hoje. E você vai ver as mudanças, como você vai reagir diferente, a postura que você terá diante dos desafios. As decisões que você vai tomar, diferente daquelas que você já tomou antes. Deus está mudando sua vida, está mudando o seu interior, está mudando a sua visão de mundo. A sua cosmovisão. Deus, eu sei que Deus está mudando a cosmovisão de muita gente aqui. Deus está trazendo mudanças. E quando muda aqui dentro,
muda aqui fora. Quando muda aqui dentro, quando a sua visão de Deus muda aqui fora. Porque as suas decisões não têm mais como ser as mesmas. Deus está fazendo uma obra grande aqui. Então levanta e creia. Creia. E tenha a humildade de dizer para Deus, Senhor, eu estou aberto. Eu estou aberta. Faça na minha vida tudo o que o Senhor quer fazer. Faça na minha vida, Senhor. Tudo o que o Senhor quer fazer. Faça na minha vida, Senhor. Eu estou aberto, estou me jogando aqui agora. Eu quero essa mudança na minha vida. Eu quero ser essa pessoa que o Senhor me chamou para ser. Eu estou aberto, Senhor. Vem, Espírito Santo. E toma a minha vida como nunca. E me levanta. E me ajuda a romper. E a ver e a proceder de uma forma que até o dia de hoje eu não consegui. Eu saio já desse dia primeiro, do propósito, desse primeiro culto, com essa convicção que algo aconteceu na minha vida, que o Senhor está fazendo algo novo. Que o Senhor está fazendo algo novo e rompimentos que eu vou perceber, que eu vou ver na minha jornada, na minha caminhada. Eu creio. Senhor, eu creio numa colheita que nós ainda não tivemos. Eu creio que o Senhor está fazendo algo muito grande aqui. E eu abençoo a igreja. Eu abençoo o teu povo. Eu consagro cada propósito. Com essa certeza que essas 3 situações caem por terra. E que o Senhor já deu vitória ao teu povo. Mesmo, Senhor, que ela momentaneamente não veja. Eu sei que o Senhor está entregando. Tudo que ela tem que fazer é continuar firme, que ela vai tocar. Ela vai tocar o impossível para a glória do teu nome. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E eu concordo com todas essas orações que estão sendo feitas. E eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu creio. Eu creio, creio, creio. E antes de eu ler essa mensagem, só me ouça uma coisa. O Espírito Santo está me levando a falar isso aqui. E ele deve, obviamente, sabe por quê. Nós temos que estar abertos a aceitar o que Deus tem com a gente. Eu tinha planos para a minha vida e eu tive que me abrir para a vontade de Deus para a minha vida. Então, se me dissessem que eu era isso que eu ia fazer, era assim que eu ia viver a minha vida há muitos anos, obviamente não ia entrar. Nós temos que estar abertos, muitas vezes para abrir mão de coisas que nós criamos lá dentro e colocamos como é isso. Isso não pode mudar. Nós temos que ter sensibilidade de ouvir a Deus. Então, olha que coisa engraçada. A minha sobrinha, a Bruna, ela queria muito fazer medicina e se especializar em dermatologia. E a Bruna estudou, e a Bruna tentou, e foi em faculdades, e prestou vestibular aqui, ali, fez. E eu não me lembro bem se foram 2 anos tentando. Não me falha, eu creio que foram uns 2 anos tentando. Até que ela não entendendo por que ela não passava. Ela dizia, é o meu sonho, é o que eu quero. E ela recebeu algo de Deus. Que ela ainda não entendia. Isso ainda tem se desenvolvido.
E ela se abriu e aceitou, foi fazer outra faculdade. Que, na verdade, ela fez, mesmo para dizer que tinha feito, porque não era nem muito o que ela estava querendo, mas ela quis, né, quis fazer. E ela foi, Deus tinha um chamado com ela. Está no altar, está com o marido, com os jovens, está atuando no reino, e é onde ela se realiza. É onde ela se realiza. Com o Murilo foi a mesma coisa. O Murilo botou na cabeça que ele ia ser cardiologista. Ele ia ser cardiologista e ele foi, prestou vestibular, enfim, e resumindo, ele acabou mudando, fez direito, tirou a OAB, não quis exercer, começou a apoiar, fazer, mas lá dentro foi percebendo um chamado. Eu não estou dizendo que todo mundo tem chamado para o altar, não é nada disso. Eu estou contando essas histórias que estão mais próximas. Eu poderia contar outras. De outras pessoas, se eu tivesse tempo. Mas são próximas. E aí, às vezes, alguém diz assim, mas esse é o meu sonho. Engraçado. Nessa caminhada, eu vi muita gente dizer que era um sonho e depois dizer, eu achava que era meu sonho. Então, eu não quero que você desista de sonho nenhum, se Deus tem ele para você. Mas se ele não tem, busque o discernimento de Deus para a sua vida e abraça o que Deus tem para você. Porque eu já ouvi tanto gente dizer, eu tinha certeza que aquele era o meu sonho. Às vezes em casamento, ai gente, eu sonhei que era com aquela pessoa que era, e graças a Deus que eu não casei com ela. Ai, eu sonhei que era aquilo, e eu queria tanto aquilo, aquela era o meu sonho. Quantas pessoas na compra de uma casa, aquela era a casa do meu sonho, e depois Deus tinha algo superior. Então, nós temos que estar abertos ao que Deus sonhou para nós. E que, às vezes, naquele momento, nós até ficamos chateados, frustrados. Mas lá na frente, a gente entende, e como eu já ouvi de muita gente, inclusive em casa, né, eu achava que era o meu sonho. Mas não era. Na verdade, eu estou fazendo exatamente o que eu sinto que eu tinha que fazer. Eu poderia falar do Júnior, que é o contrário, né? Ele até depois estudou mais velho, mas ele não queria estudar de jeito nenhum. Mas ele gostava daquele mundo mesmo, de fazenda, de coisa. Ele achava que era aquilo. E eu me lembro, até hoje, direto ele fala isso. Eu me achei no altar. Eu gosto de fazer isso. Eu me achei. Eu faço exatamente o que eu sei que eu tinha que fazer, porque é onde eu me preencho. E aí, quando ele lembra daquilo que ele queria antes, né? Inclusive o quanto que ele chorou, que ele queria ter voltado né, mais para o interior ainda, e tal, e ele fala, onde que eu estava com a cabeça? Eu não posso nem imaginar. Não quero morar lá, não quero isso aqui, não quero isso aqui, era isso que eu queria. Então, quando você vai se abrindo para Deus, você vai vendo Deus encaminhar a sua vida. E a gente tem que ter essa flexibilidade de chegar para Deus e dizer assim, ó, Senhor, eu quero, mas se o Senhor tem algo melhor, me ajuda a ver e estar alinhadíssimo com os seus propósitos para mim. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador.
eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.